e a gente quer abençoar essa família. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar aqui, Deus, a vida do Dani Dias, que é o filho do senhor Ricardo, e de toda a sua família, e que eles possam ser abençoados agora através do seu poder, ó Pai, do seu consolo, do consolo do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos dá tudo aquilo que nós precisamos aprender, Espírito Santo que nos consola, que nos ensina, que nos ajuda, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu te peço, Senhor, que o Senhor console toda a família e dê a eles, ó Pai, a sua paz. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço pela vida deles, obrigado por essa família incrível, ó Pai, da família Verbo, mexicana, Senhor, e que eles estejam agora consolados pelo seu Espírito Santo. Eu abençoo essa reunião aqui, ó Pai, abençoo cada pessoa que está aqui hoje, abençoo, Senhor, cada um que entrou agora, Pai, nessa live, e eu declaro sobre a vida deles, Senhor, as suas bênçãos, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, e que venha, Deus, agora, Senhor, sobre cada um aqui o seu Espírito Santo. Que venha aqui, Senhor, a edificação da vida de cada um, ó Pai, através do seu Espírito, do seu poder, e que cada um aqui, ó Pai, possa edificar a sua casa na rocha. Em nome de Jesus, ó Pai, é a minha oração, ó Pai. Minha oração a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pessoal. Muito bem. Eu quero que você pegue esse link do YouTube agora, mande para os seus amigos no WhatsApp, indique para os seus amigos para que eles entrem aqui, para que a gente possa juntos crescer em unidade, em família, e eu sei que você será muito abençoado, assim como as pessoas que você indicar para ler essa palavra comigo, para receber mais ensinamento, para receber mais daquilo que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Então, eu quero ler aqui uma palavra que está no livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro profético, é um livro que nos ensina a entendermos um pouco mais a história da Bíblia, de um momento pós-exílico, um momento onde os governantes, né, estavam ali, Deus estava falando para o povo e também aos governantes que fizesse o reinício da construção do templo. Então, na verdade, tem aqui uma exortação do profeta Ageu para aquele povo, para que o povo pudesse edificar a casa de Deus, edificar a sua casa, edificar o templo, edificar aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era o templo, né, definitivamente, de Deus. Então, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim, Ageu 1, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, a sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Prestem atenção agora nessa passagem. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Acontece um momento onde o povo estava preocupado em construir as suas próprias casas. O povo estava preocupado em construir uma casa boa, uma casa bonita. O povo estava preocupado em edificar as suas casas lindas, em ter um conforto para os seus filhos, em deixar herança para os seus filhos, em trabalhar bastante para que eles pudessem definitivamente conquistarem ainda mais. E o Senhor estava vendo isso tudo acontecer. E o Senhor vem através de Ageu e diz: vocês habitam em casas maravilhosas, enquanto a minha casa está em ruínas. E ele fala: vocês precisam considerar o seu passado, o vosso passado. Deus passa a dizer: vocês precisam considerar o vosso passado. Tendes semeados muito e recolhido pouco. Comeis e não chega a se fartar. Bebeis, mas não chega a saciar-vos. Vestivos e ninguém se aquece. Ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe como se fosse um saquetel furado. Mas assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira para a casa do Senhor, edificai a casa do Senhor, e ele se agradará de vocês e será glorificado, diz o Senhor. Então eu quero parar por aqui, porque o ponto aqui, pessoal, é que nós estamos vivendo um momento na vida onde todas as pessoas estão preocupadas com o que vai ser amanhã. Estamos vivendo momentos difíceis por conta do Covid. Pessoas estão sendo desempregadas, estão ficando desempregadas, estão perdendo seus negócios, estão perdendo muito dinheiro, pessoas estão perdendo casas, pessoas estão perdendo carros, estão perdendo os seus bens, e outras, o contrário, estão ganhando muito mais. Por quê? Porque onde tem crise, tem oportunidade. Onde tem uma crise, vai ter sempre uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Nós já sabemos disso, isso é claro, a gente vem falando isso há anos para vocês, aqui nesta igreja. E o que eu quero dizer e atentar aqui nesse momento é que, ok, tá tudo bem você se preocupar com as suas coisas. Não há problema você se preocupar com a sua casa, com a sua faculdade, com a sua escola, com o seu trabalho, com as coisas que você tem que fazer. Não há nenhum problema nisso. Isso faz parte da mordomia. Deus te deu. Deus deu para você algo para você cuidar. Deus deu sua inteligência, o seu corpo, a sua casa. Tudo que Deus te deu, deu para você praticar a mordomia, para você administrar bem e multiplicar isso. Não há nenhum problema. Estamos juntos?
Não há nenhum problema em administrarmos as coisas que Deus nos deu. Não há nenhum problema em trabalhar e ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, é bíblico. Deus é dono de todo ouro, de toda prata. É bíblico nós também prosperarmos. O ponto é nós colocarmos todas essas coisas na frente do reino de Deus. O ponto é nós colocarmos a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa universidade, o nosso ego, as nossas vontades, a nossa agenda, na frente de todas as outras coisas do Senhor. A começar pela agenda do reino. A agenda, nossa agenda, minha e sua, precisa ser uma agenda do reino. A minha prioridade não pode ser o meu dinheiro. A minha prioridade tem que ser glorificar e honrar a Deus através das coisas que Ele me deu. Então imagine o que Deus está falando aqui. Está todo mundo preocupado em não ficar doente, está todo mundo preocupado em não ter uma doença, em não ficar com algum problema financeiro, em não perder os seus negócios. E a minha casa está em ruína. Como está a minha casa? Como está o reino? A começar de você mesmo. Como é que está a sua santificação? Como está a sua santidade? Porque nós somos a casa de Deus. A casa do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, na ânsia de ganhar muito dinheiro, de se fazer, de prosperar neste mundo, acabamos esquecendo do básico bem feito que nós deveríamos fazer. Qual é o básico? O básico é santidade. O básico é sermos santos. O básico é orarmos, é lermos a Bíblia, é termos relacionamento com Ele. Eu estava falando para os meninos aqui do conselho esses dias. Eu estava já num estudo intermediário de determinado assunto e eu precisei voltar a estudar o básico, porque me faltavam algumas bases. Eu não tinha algumas bases. Então eu estudei, comecei a estudar novamente as bases para que eu pudesse trabalhar bem no intermediário. Então não tem como você ir para o nível avançado se você não está fazendo o básico bem feito. Se eu e você não estamos fazendo o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É você trabalhar em alguns pilares. Ter a sua leitura bíblica diária em dia, né? Não estou devendo nenhum dia. Tenho as minhas orações em dia. Pratico a minha fé em dia. Tiago fala que sem fé sem obras a fé é morta. Mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Então nós precisamos praticar a fé, colocar a fé em prática. E depois nós termos um relacionamento com Deus de intimidade, para depois eu poder ensinar, para depois eu poder curar alguém, para depois eu poder profetizar, para depois eu poder fazer outras coisas básicas. Aliás, perdão,
intermediárias e talvez avançadas. Se você trouxer isso para a linguagem do futebol, não tem como você fazer gol de bicicleta se você não sabe o fundamento do chute ou do cabeceamento. Se você não sabe bater na bola do jeito correto, você não vai conseguir fazer um gol de bicicleta. De voleio, ou sei lá, de fora da área. Então, nós precisamos entender esse tipo de situação. E o que o Ageu está falando aqui é algo para que nós possamos preparar as nossas casas, a minha e a sua, de uma forma que nós vamos glorificar a Deus. E agora estou falando da casa espiritual, do nosso corpo, da nossa vida, e que a sua e a minha vida seja uma vida de santidade, seja uma vida de uma pessoa santa que busca a Deus, e que você busque a Deus de tal forma que você seja impossível de colocar outras coisas na frente de Deus. E eu falo aqui em casa para os meus filhos falam, puxa, eu gosto da escola. Ok, mas a escola não pode estar na frente do reino de Deus. Sabe essa escola que você estuda, só tem essa escola porque você tem o reino de Deus. Porque um dia o seu pai e a sua mãe decidiram glorificar a Deus e serem fiéis a Ele. Você só tem essa roupa, essa casa, esse carro, porque um dia Deus fala aqui 2 vezes através de Ageu: considerai o vosso passado. Se você ler a palavra em Isaías 51, você vai ver ali Isaías falando, escuta, olhai para a pedra que fostes cortados e o poço que fostes tirados. Olha da onde Deus se tirou. Meu amigo, minha amiga, olha lá para trás e veja de onde Deus se tirou, para você se esquecer das coisas de Deus. E eu sei que as 21 pessoas que estão aqui agora, ao vivo, e depois outras pessoas vão escutar, são pessoas fiéis à igreja. Por exemplo, no próximo sábado, às 18 horas, você que é colaborador da Verbo Barueri, você que é servo da Verbo Barueri, você que é amigo, Jesus fala, não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Então você que é amigo da igreja, que colabora com a igreja, esteja na reunião presencial que nós vamos fazer para organizar a igreja, para trazer madeira para a casa de Deus. Você precisa trazer madeira. O que é trazer madeira? Nós vamos construir outra casa. Nós vamos reconstruir a casa de Deus. Nós ficamos 6 meses sem tocar um violão. Nós ficamos 6 meses sem ter comunhão. Nós ficamos 6 meses sem servir a igreja. E os presbíteros aqui, ó, estudando, ó, lendo, estudando, trabalhando para pregar para vocês todos os dias nas mídias sociais. E isso é uma bênção. Isso é uma grande bênção. Não é algo pesado para nós. Não é pesado para mim ter que estudar e ter que vir aqui e falar para vocês. Para mim puxa, que gostoso que é estar aqui. Eu estou amando estar aqui agora. Para mim, eu estou aqui jogar o sapo na lagoa, o peixe na água, né? Eu estou feliz da vida, podendo pregar aqui a palavra de Deus. Por mim, eu pregaria todos os dias. Fiz isso no começo da pandemia. E eu tenho certeza que todos os outros presbíteros fizeram a mesma coisa. Pensaram a mesma coisa. Se eu pudesse pregar todos os dias, eu pregaria. Então, nós estamos colocando aqui em prática os nossos dons, aquilo que Deus nos deu. E veja, o nosso trabalho é orar e pregar. Os diáconos devem administrar a igreja. Os diáconos devem cuidar das questões administrativas da igreja. Isso é um outro tema, um outro assunto. Mas que nós tenhamos você comprometido em trazer agora, neste momento, a madeira para a casa de Deus. A madeira é o seu serviço, é o seu dízimo, é a sua oferta, é o seu dispor-se,
né? Você se colocar na brecha, é você ajudar, é você trazer pessoas, é você orar, interceder, estar junto. Agora é tempo de nós reedificarmos a casa de Deus. É tempo de nós fazermos isso. Então eu quero que você se preocupe com isso nesse momento. Para que tudo isso? Para quê? Eu quero que você vá em Isaías 54, versículo 1 até versículo 4, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação, e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. O que quer dizer isso? Quer dizer que está chegando a nossa hora, pessoal. Quer dizer que está chegando a nossa hora, que Deus vai alargar as nossas estacas, que Deus vai ampliar as nossas estacas. Eu preguei no primeiro dia da pandemia que Deus estava trazendo um exército de pessoas, que Deus ia trazer um exército de novos convertidos, de novas pessoas que estariam sedentas pelo amor de Deus, sedentas pelo poder de Deus, e eu creio nessa profecia. Eu creio que é tempo de nós colhermos esses frutos. Eu creio que é tempo de nós alargarmos as nossas estacas. Eu creio que é tempo de nós trazermos mais e mais madeira para a casa de Deus. Por quê? Porque vai precisar de mais madeira. Vai precisar de mais trabalhadores. Vai precisar de mais gente disposta a ajudar. Vai precisar de mais gente disposta a trabalhar. Vai precisar de mais gente disposta a se negar e a dar mais pelo reino de Deus. Oh, glória! Vai ser tempo de nós recebermos aquilo que Deus nos prometeu já há muito tempo. É tempo, pessoal. Prepara-se, se preparem, venha com expectativa, porque é tempo de nós recebermos isso. Amém? Então, quero que você guarde isso no seu coração. Guarde no seu coração. Eu sei que você pode estar enfrentando muitos problemas nesse momento. Eu sei que você pode estar enfrentando agora dificuldades, mas Deus estava falando aqui, Deus está falando aqui em Ageu. Você trabalha, e parece que o seu bolso é um saquetel furado. Você come, sempre está com fome. Você bebe e sempre está com sede. Pessoal, é tempo agora de você buscar o poder de Deus, comer do pão da vida para que nunca mais você volte a ter sede. Beber da água do Espírito. Perdão, comer do pão da vida para você nunca mais voltar a ter fome e beber da água do Espírito para você nunca mais voltar a ter sede. Sede das coisas desse mundo, das coisas que você está olhando e não pode muitas vezes ter. Deus quer te dar. Mas que seu coração não esteja nisso, que seu coração esteja